Tiago, dando continuidade à nossa exposição em Tiago, série Vivendo pela Fé, Tiago capítulo 4. Estamos caminhando para o final da carta, estamos no penúltimo capítulo, Tiago 4. A meditação desta noite, ela está em Tiago 4, de 1 a 12, os 12 primeiros versículos do capítulo 4. Tiago 4, de 1 a 12, peço a você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Tiago 4, de 1 a 12, assim diz a palavra do nosso Deus. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, somos gratos a Ti, porque o Senhor levantou homens no passado para registrarem Tua palavra. E na noite deste dia, desfrutamos, ó Deus, da Tua palavra. E sabemos que tudo vem de Ti, Pai. E nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque temos a Tua palavra para nos guiar, Pai. E agora, diante deste texto, que já foi lido e já fomos edificados na leitura, Pai, pedimos a Ti que nos ajude a compreender aquilo que está colocado diante de nós, para que haja, Pai, harmonia nos nossos relacionamentos, ó Deus. Sejam eles dentro desta grande família que chamamos de igreja, seja dentro da nossa família no particular, no tratamento diário com o cônjuge, com os filhos, com irmãos. Ó Santo de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sabemos que Tu nos ouves, ó Pai. E porque Tu nos ouves, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Dá-nos compreensão da Tua palavra, para que não sejamos meros ouvintes, mas fiéis, praticantes, ó Deus, que honram e glorificam o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, sei que vocês já ouviram uma orquestra tocando. Lembra de uma orquestra tocando? Vocês já ouviram, irmãos, uma orquestra tocando? Como é bonito, né? Ouvir uma orquestra é algo maravilhoso. E veja que o importante numa orquestra, na verdade, crianças, o importante numa orquestra não é um único instrumento. Não é só... Eu sei que às vezes você gosta de um instrumento ou de outro, um violino ou um violoncelo, mas o importante numa orquestra não é um único instrumento. O importante é o conjunto.
é o todo. Por isso que os músicos, crianças, eles ficam atentos ao comando do maestro. Quando o maestro dá o sinal, então o músico faz a nota. E ele tem que ficar atento por quê? Porque se for fora do compasso, isso pode significar ruína. A ruína de toda a apresentação, meus irmãos. Os músicos concentrados aguardam então o comando do maestro, para que ao tocar uma única nota, a harmonia do todo seja evidenciada. A orquestra precisa, irmãos, ser harmoniosa para alcançar o seu objetivo. Assim é com a igreja. Assim como em uma orquestra há harmonia, no corpo de Cristo é indispensável que haja harmonia. Mas quando eu me refiro à harmonia, meus irmãos, no meio do corpo de Cristo, na igreja, eu não estou falando de sons, de notas musicais, do compasso, do tempo das músicas que cantamos aqui. Eu estou me referindo à harmonia nos relacionamentos. Relacionamentos construídos em harmonia. O capítulo 3 de Tiago, anterior ao lido aqui nesta noite, ele apresentou uma série de argumentos sobre o problema da falta de controle da língua. Você lembra disso? Falta de controle da língua causa destruição. Traz terríveis problemas por meio do corpo de Cristo. Os maduros na fé, como nós vimos, eles se dominam. Mas os imaturos não. Os maduros na fé, eles são abastecidos com a sabedoria que vem do alto. E o resultado, então, é harmonia, é paz, como vimos aqui no final do capítulo 3, no versículo 18. Mas aqueles que seguem a sabedoria demoníaca, qual é o resultado? Desavença, confusão. Portanto, quando chegamos aqui no capítulo 4, irmãos, não ocorre aqui uma mudança de assunto, mas uma expansão daquilo que já vinha sendo tratado com os leitores da carta. Os problemas de desavença e falta de harmonia dentro da igreja. Falta de harmonia no meio do povo de Deus é uma afronta à obra da redenção, irmãos. Cristo, em sua obra de salvação, ele nos aproxima de Deus. E não só de Deus. Efésios conta que Cristo nos torna novo povo. Ele nos aproxima, nós de nós mesmos. Esse é o sentido de igreja, porque somos corpo. A falta de harmonia, ela é contra a obra de Cristo. Ela se opõe à obra de Cristo. Irmãos, por causa do pecado, a falta de harmonia ainda está presente no meio do povo de Deus. Seja em igrejas grandes ou igrejas pequenas. Onde o homem está, o pecado também está. E se há pecado, há possibilidade de falta de harmonia. O tema do sermão desta noite é o grande problema da falta de harmonia. O grande problema da falta de harmonia. Hoje veremos quais são as causas desse problema que ataca a igreja de Cristo desde quando o pecado entrou no mundo. E a primeira causa que encontramos aqui no texto, ela está nos 3 primeiros versículos do capítulo 4. Motivação pecaminosa. Motivação pecaminosa. Acompanhe a leitura do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Agora, Tiago expande o resultado de seguir a sabedoria demoníaca, mostrando que uma das causas da falta de harmonia se encontra nas motivações pecaminosas que habitam no homem. De onde procede a falta de harmonia entre vocês? Qual é a fonte de tamanho problema? Motivação pecaminosa. E veja, o uso plural aqui no versículo, Tiago coloca de onde procedem guerras e contendas.
não guerra e contendas, guerras e contendas. E isso, meus irmãos, pode significar um problema contínuo no meio daqueles leitores de Tiago, algo que acontecia com recorrência, não aconteceu uma única vez. Isso mostra que esse pecado, ele é tão real e tão presente na vida da igreja quanto o ar que respiramos. Nós devemos estar atentos a isso. Tiago diz: a fonte de tais problemas, de falta de harmonia, encontra-se nos prazeres que militam na vossa carne. Prazeres que militam na vossa carne são claramente uma referência às vontades e desejos que se opõem à vontade de Deus. Portanto, apesar de serem pecados, entenda isso, apesar de serem pecados cometidos contra o próximo, guerras e contendas, desavenças, é contra o próximo, mas de certa forma, em última análise, são expressões de rebeldia contra o próprio Deus, porque são atitudes que se opõem à vontade de Deus. Vimos aqui na liturgia, 9º e 10º mandamento, que guia a forma dos nossos relacionamentos. E Tiago continua, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Irmãos, queridos irmãos, seguir as motivações pecaminosas consequentemente levará o cristão a problemas de falta de harmonia que se manifestam na cobiça, na inveja, brigas, coisas que não são fruto de uma sabedoria do alto. Mas lembra como vimos semana passada? Sabedoria demoníaca. Qual é o resultado da sabedoria demoníaca? Confusões, desavenças. Há uma construção aqui no texto muito interessante, e eu peço a você que preste atenção nisso. A forma como o Tiago constrói aqui nos ajuda a entender. Tiago coloca aqui uma ação, um resultado negativo e a consequência. Veja aí no versículo 2. Cobiçais. Cobiçais é a ação. Invejais. Invejais é a ação. Aí o resultado negativo. Nada tendes. Nada podeis obter. E aí vem a consequência. Qual é a consequência? Uma vez que você cobiça e nada tem, você mata. Uma vez que você inveja e não consegue obter nada, você causa guerras, lutas, brigas. O verbo matar aqui não deve ser entendido no sentido restrito da quebra do 6º mandamento. Lembra do 6º mandamento? Não matarás? Não é o sentido restrito. O que é o sentido restrito? É você olhar para aquilo que literalmente o texto está dizendo. Não matarás no sentido de matar uma pessoa, literalmente matar uma pessoa, cometer um assassinato. É esse o sentido do 6º mandamento, restrito. Aqui deve ser compreendido no sentido amplo. E como que nós compreendemos no sentido amplo? Olhando para o ensino de Jesus em Mateus 5, 21, 22. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Biblicamente, irmãos, você não mata ou comete assassinato, viu, crianças? Vocês não matam ou cometem assassinato somente quando literalmente você mata uma pessoa. Mas você mata alguém quando você fala mal de uma pessoa. Quando você difama uma pessoa. Ao se irar sem motivo contra o irmão, você já está matando. Assim também as guerras. Guerras não devem ser entendidas como aquelas guerras que inclusive nós estamos assistindo pelas notícias, um exército contra o outro, uma nação contra outra, mas aqui a ideia de brigas, lutas, desavenças que tristemente fazem parte da realidade de muitas igrejas.
Em outras palavras, irmãos, cobiça e inveja não trazem, quando elas não trazem o resultado esperado, e elas não trarão, então a consequência são brigas, desavenças, assassinatos. O que é isso? Falta de harmonia. Falta de harmonia nos relacionamentos, falta de harmonia dentro do corpo. Isso simplesmente por seguir o quê? Motivações pecaminosas. Isso é resultado, irmãos, de seguir motivações pecaminosas. Resultado das motivações pecaminosas é falta de harmonia. Problemas de relacionamento dentro do corpo de Cristo. Não há informações exatas, meus irmãos, de como isso acontecia entre os leitores de Tiago, mas fazendo uma ponte para os nossos dias, talvez um irmão que cobiça ou sente inveja da posição que outro irmão ocupa, e por não ter a mesma oportunidade, ao invés de apoiar aquele irmão, ajudar aquele irmão na obra, o que ele faz? Ele comete assassinato. Fala mal do irmão, pelos corredores da igreja, pelos cantos. E aí, ele, uma vez que faz isso, ele vai contra a obra de redenção. Ele está se colocando contra o próprio Deus. Ou, não simplesmente o falar mal, mas se opõe ao irmão, de modo a começar, sabe aquelas briguinhas? A gente chama de picuinhas. Fica arrumando pelo em ovo. Já ouviu essa expressão? Por coisa de nada. Já briga e causa escândalo. É isso. E isso não só, meus irmãos, com relação a posições dentro da igreja, cargos ou coisas assim, mas também com relação a bens que um irmão possui, e aí a inveja, a cobiça tomam conta do coração, problemas como esse. Veja o que Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, percebam, motivação pecaminosa gera falta de harmonia. E isso procede de uma insatisfação com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus fez por nós. E por que isso acontece? Tiago nos diz: porque vocês pedem mal, porque vocês não sabem pedir. Isso significa que a motivação em orar, ela está errada. Não se ora pedindo para a glória de Deus, mas para a própria glória. Isso é uma evidência, meus irmãos, de falta de fé. Crianças, prestem atenção nisso. Nossas orações, nossos pedidos devem ter como foco principal o quê, crianças? A glória de Deus. É isso. Nossas orações, elas devem ter como foco principal a glória de Deus. Crianças, às vezes agimos de uma forma que a Bíblia condena. Isso é um problemão. Isso é pecado. Nós damos ouvidos muitas vezes aos desejos do nosso coração, damos ouvidos mais aos desejos do nosso coração do que à voz de Deus. Nos deixamos com isso levar pelas motivações pecaminosas. E cometemos pecados terríveis, irmãos. Cobiça, inveja. Às vezes, crianças, cobiçamos um brinquedo. Às vezes cobiçamos o brinquedo, às vezes sentimos inveja de um amigo, e isso é pecado. E como, crianças? Como que nós vencemos esse pecado? Nos aproximando de Deus. Irmãos, como que vencemos a cobiça, a inveja, a falta de harmonia? Buscando ao Senhor, buscando em oração, pedindo aquilo que glorifica ao Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao próximo, a quem difamamos, a quem levantamos oposição. Amados irmãos,
O que marca a vida de fé, a vida do justo que vive pela fé, entenda isso, não é perfeição com a qual ele vive, mas a capacidade de enxergar a imperfeição e corrigi-la. Eu vou repetir. O que marca a vida daquele que vive pela fé não é a perfeição com a qual ele vive, mas a capacidade de enxergar a imperfeição e corrigi-la. Quais motivações você tem seguido? Motivações pecaminosas que levam ao grande problema da falta de harmonia? Ou você tem buscado a glória de Deus? Ou a tua motivação é glorificar ao Senhor em toda a sua vida, em tudo que você faz? Segunda causa, e essa está diretamente ligado ao comprometimento, e aqui eu chamo de comprometimento espiritual. Então, a segunda causa da falta de harmonia é o comprometimento espiritual, e isso está nos versos de 4 a 10. Infiéis, ou aqui poderíamos traduzir como adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui Tiago usa um termo forte, irmãos, para mexer com seus leitores. Israel, em sua rebeldia e idolatria, foi chamado de adúltero, infiel. Agora Tiago mostra que aqueles que seguem pelo caminho da sabedoria demoníaca que gera confusão no meio da igreja, que gera problemas de desavença, de falta de harmonia, esses são adúlteros. Por quê? Porque eles estão adorando outro Deus que não o Deus vivo e verdadeiro. Estão adorando o eu. Ou seja, estão mais comprometidos com autossatisfação do que a satisfação daquele que criou os céus e a terra. Os versículos 4 a 10, irmãos, eles podem ser divididos em duas partes. São duas formas de comprometimento. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos dividir em duas partes aqui. E a primeira parte é dos versículos de 4 a 6, e eu chamei aqui de comprometimento com o mundo. E a segunda parte, de 7 a 10, o comprometimento com Deus. Veja, os versículos de 4 a 6, então, comprometimento com o mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aquele que se coloca em amizade com o mundo, se coloca em oposição a Deus. Você não poderá se comprometer com o mundo e com Deus. Ou um ou outro. E entenda isso. Não há campo neutro. Ou um ou outro. Em 1 João 2,15, o apóstolo João diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Com quem tens te comprometido? Seguir as motivações pecaminosas, consequentemente, te levarão a um comprometimento com o mundo, com ídolos deste mundo. O que é isso, se não um comprometimento espiritual? É um comprometimento com o Deus desse século. É um comprometimento idólatra. Versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem vive pensando que pode viver lá e cá, demonstra arrogância e soberba, e Deus resiste aos soberbos. Irmãos, os versículos 5 e 6, eles podem ser compreendidos como sendo o ciúme de Deus, como está colocado aqui, ciúme de Deus para com o povo, mostrando que Deus exige lealdade a ele e não lealdade ao mundo. Então, quem se opõe, sendo leal ao mundo, à amizade do mundo, demonstra arrogância, soberba. E aí, o versículo 6, Tiago usa o provérbio dizendo que Deus, ele se opõe a esses que são arrogantes e soberbos, que demonstram lealdade ao mundo. Mas também pode ser interpretado, irmãos,
como uma referência ao pecado da inveja que habita no homem. Eu vou explicar isso. Essa parece ser a melhor forma de compreendermos esse texto. Aqui onde a tradução coloca no versículo 5, é com ciúme. A palavra ciúme, ela seria literalmente traduzida como inveja. É o sentido negativo. Então, a tradução aqui sendo colocada como inveja. E também a interpretação aqui no versículo 5 ainda, onde diz que por nós anseia espírito. Na sua Bíblia está com espírito com letra maiúscula? Com letra maiúscula é uma referência ao Espírito Santo. Mas o que acontece é que esse espírito aqui poderia não ser uma referência ao Espírito Santo, mas sim ao espírito do homem. Então, um espírito com letra minúscula, como algumas traduções colocam, certo? Então, não seria uma referência a Deus, ao Espírito Santo, mas uma referência ao espírito do homem. Assim, o espírito do homem, ele é aquele que deseja ou que é inclinado à inveja. Na tradução na Bíblia revista e corrigida, isso está da seguinte maneira: o espírito, e espírito com letra minúscula, o espírito que em nós habita tem ciúme. Aqui, ciúme ou inveja, sentido negativo, sentido pecaminoso. Literalmente, poderíamos traduzir esse versículo da seguinte forma: o espírito o qual habita em nós deseja a inveja. Eu sei que é um pouquinho diferente do que está em sua Bíblia, mas esses são os desafios quando nós vamos para o texto bíblico e buscamos na língua grega e temos que fazer todo aquele exercício de tradução e nós nos deparamos com muitos desafios. Veja que uma ou outra tradução não fere nada a respeito de Cristo Jesus, não traz uma controvérsia aqui, mas, ao que parece, literalmente, o texto caminha por essa linha. Isso se conecta mais ao que Tiago está dizendo. O espírito qual habita em nós deseja a inveja. Por que o espírito que habita em nós deseja a inveja, irmãos? Porque nossa inclinação é pecaminosa. E Tiago já falou das motivações pecaminosas. Tiago usa o versículo 5, então, como um fundamento do argumento anterior. A inveja, o desejo pelos prazeres do mundo, são o que levam o homem a ter amizade com o mundo. E como disse certa vez um teólogo, o espírito do homem anseia por prazeres deste mundo e com perversidade busca sua amizade. E aí, uma vez compreendendo o versículo 6, como sendo então o espírito do homem e a inveja pecaminosa que habita em nós por causa da nossa inclinação pecaminosa, o versículo 6 ele vem como um contraste. O versículo 6 ele apresenta a graça de Deus, mostrando que o espírito invejoso que busca amizade com o mundo se manifesta na soberba e arrogância do homem. Então, citando Provérbios aqui, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Tiago mostra que o homem não se opõe a Deus, mas ele se coloca em posição em que o próprio Deus o considera como um inimigo. Em outras palavras, quando você age como amigo do mundo, quando você busca a amizade do mundo, você está seguindo o próprio coração, sua própria inclinação, pecado, desejo pelos prazeres do mundo. E assim, você não resiste a Deus. É o contrário. Deus resiste a você. Você se coloca em posição de inimigo de Deus. Deus não te vê como um filho, mas como um filho da ira. Aqueles que se comprometem com o mundo estão, na verdade, se comprometendo
religiosamente com seu pecado, com seus desejos, com o ídolo do coração, com o próprio eu. E isso revela e manifesta soberba, arrogância, pois o homem que se compromete com o mundo rejeita a Deus. E isso gera falta de harmonia na igreja, pois aquele que se compromete religiosamente com o ídolo está em oposição àquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o supremo pastor da igreja. Consequentemente, isso é o quê? Uma demonstração de falta de fé. E o resultado é pecado. Então, Tiago chama os leitores ao arrependimento, agora no comprometimento com Deus. Comprometimento com o mundo, mas agora é o comprometimento com Deus. Acompanhe a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago registra diversos imperativos. Você que gosta de grifar aí em sua Bíblia, você pode grifar esses imperativos. Sujeitai-vos, resisti, chegai-vos, purificai, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se, humilhai-vos. São todas ordens registradas aqui por Tiago, ou registradas pelo próprio Espírito Santo aos leitores desta carta. Respostas, imperativos, ordens que geram respostas, meus irmãos, ou uma resposta correta à aliança do Senhor com o seu povo. O que temos aqui, meus irmãos, em outras palavras, é como um mapa que direciona e mostra o caminho de uma resposta de comprometimento espiritual com Deus. Sujeitai-vos ou submetei-vos a Deus. Caminho contrário do comprometimento com o mundo é um comprometimento com Deus. E uma resposta de submissão à aliança de Deus com o seu povo. Resposta de obediência, resposta de comprometimento espiritual com o Senhor. Se sujeitar, crianças, prestem atenção, crianças, se sujeitar é se colocar debaixo da autoridade de outro. Isso é completamente oposto ao caminho do arrogante e do soberbo. Sujeitai-vos a Deus é se colocar debaixo da autoridade do Senhor, Criador dos céus e da terra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao invés de se opor a Deus, se colocar numa posição de filho da ira, se aproximando do mundo, o caminho que Tiago mostra é contrário. Oponha-se ao diabo e ele fugirá. Irmãos, o Senhor ordena em sua palavra que você deve resistir ao diabo, resistir às tentações. E Deus não dá uma ordem que nós não conseguimos cumprir. Tudo que precisamos para resistir, toda a força que precisamos, meus irmãos, nós encontramos na palavra do Senhor. Assim, consequentemente, ao opor-se ao diabo, o contrário deve ser feito. E qual é o contrário disso? Aproximação de Deus. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem condições de resistir às tentações. Ele tem condições de resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Deus, ao invés de resistir, ele se aproxima. A forma como devemos nos aproximar de Deus, ela vem aqui na sequência. Tiago coloca para nós. Veja aí em sua Bíblia. Purificai as mãos, pecadores. Aquele que se aproxima de Deus, ele deve ser santo. Referência às mãos aqui, meus irmãos, provavelmente é uma referência a atitudes santas, atitudes que glorificam a Deus, atitudes livres do pecado. É necessário viver em santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não só atitudes, é necessário limpar também a fonte, o coração. Os de ânimo dobre ou duplamente, uma outra tradução aqui para essa palavra, o que é alguém de duplamente? Aquele que vive lá e vive cá.
ele deve purificar o coração, purificar o interior, buscando mudança para uma vida de santidade. Veja, Tiago está mostrando para a gente que é algo externo e interno. É purificação interna e purificação externa. Se você tenta viver só a aparência, só o externo, você está caindo no mesmo erro dos fariseus, vivendo legalismo. E Tiago aqui não está falando de legalismo. Tiago está falando de vida de santidade. Purificar o coração e as ações. Aquele que vive pela fé, ele busca uma vida de santidade a Deus. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esse chamado é muito semelhante, meus irmãos, àquele chamado que os profetas faziam lá no Antigo Testamento, quando iam confrontar o povo. Arrependam-se dos seus pecados, convertam-se a Deus, abandone o caminho da idolatria. É um chamado ao verdadeiro arrependimento. Reconheça a tua condição e implore ao Senhor por perdão. É isso que Tiago está colocando diante de nós. E por último, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que se humilha reconhece que não é nada. Aquele que se humilha reconhece que é dependente. Tiago chama os leitores a abandonarem a arrogância, a soberba e servirem humildemente ao Senhor. Dependa somente de Deus. É um chamado à dependência, irmãos. Esse é o caminho do comprometimento espiritual com Deus. Esse é o caminho para harmonia e não falta de harmonia. Comprometimento com aliança se expressa no próprio Deus encarnado. Nosso Senhor Jesus Cristo abriu mão de sua glória. Ele não foi arrogante e soberbo, mas humildemente foi obediente até a morte e morte de cruz. Nosso exemplo é Cristo. Ele fez aquilo que nós não podemos fazer, que nós não conseguimos fazer. Ele viveu plenamente em santidade. Nós devemos buscar uma vida de santidade, purificar as mãos e o coração, mas sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Qual o comprometimento que você tem? Com o mundo? Não é possível se comprometer com os dois. Ou você se compromete com o Deus da aliança, ou você está comprometido com o mundo. Não há campo neutro. E lembre-se que comprometimento envolve uma resposta de lealdade e uma resposta de adoração. Aqueles que se comprometem com o mundo, eles provocam a falta de harmonia na igreja. Mas aqueles que buscam ao Senhor, os que são comprometidos verdadeiramente com Deus e sua aliança, esses promovem harmonia na igreja. Motivação pecaminosa, comprometimento, são duas causas que levam à falta de harmonia na igreja. Mas há uma terceira e última causa que o texto apresenta. E essa é a conduta de superioridade. Motivação pecaminosa, comprometimento espiritual e conduta de superioridade. Os dois últimos versículos. Versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Agora Tiago retoma mais uma vez o assunto anterior e alerta seus leitores. Em outras palavras, não seja como o diabo. O diabo é o difamador, o acusador. Não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aquele que fala mal do irmão e o julga, está julgando a própria lei. Veja que irmão e lei aqui, no texto registrado por Tiago, são paralelos. Mostrando que falar mal ou julgar o irmão é o mesmo que rejeitar a lei. E o que a lei diz? O que a lei diz? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que você fala mal do irmão,
Todas as vezes que você julga o irmão conforme a sua própria régua, você está rejeitando a lei de Deus. Se tu te colocas como juiz, julgando o irmão, segundo tua própria régua, e aqui, irmãos, entendam isso. O texto não está dizendo que não é para você julgar. Aliás, a palavra de Deus ela nunca diz que não é para você julgar. O que a palavra de Deus sempre chama a nossa atenção é para você julgar da forma correta. E esse é o ponto. Com que régua você mede o teu próximo? Lembra? Tira primeiro a trave do teu olho para depois ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Com que régua você está julgando? A palavra de Deus é o caminho. Então não é um impedimento para julgamento, mas é uma direção para o caminho correto. O texto não diz para você não julgar, mas mostra que quando difamamos, falamos mal, estamos julgando pela nossa própria régua e não segundo a palavra do Senhor. Então, quando ages assim, coloca-se como superior sobre o irmão e superior à própria lei de Deus, que te ordena amar o próximo. Portanto, quando difamas o teu irmão, em outras palavras, você está rejeitando a lei e se colocando no lugar de Deus. E assim demonstrando uma conduta de superioridade pecaminosa, pois se coloca como juiz sobre o irmão e sobre a lei de Deus. Tal proceder, consequentemente, cria falta de harmonia no meio da igreja. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago repreende os seus leitores, pois a falta de harmonia causada por conduta de superioridade expressa uma tentativa de se colocar no lugar do próprio Deus. Você está se colocando no lugar do Criador dos céus e da terra. Não é coisa menor. É um pecado gravíssimo. Só o Senhor pode salvar ou fazer perecer. Ao Senhor pertence o poder. Mas e o homem? Quem é o homem, crianças? Perto de Deus, o homem não é nada. Essa tentativa de se colocar como juiz por meio de difamação segue o oposto daquilo que Tiago mostrou nos versículos 7 a 10. O comprometimento com Deus. Quem és que julgas o próximo? E veja aqui que Tiago usa a expressão próximo. Isso é importante, porque ao terminar no versículo 12, dizendo quem és, fazendo a pergunta, quem és que julgas o próximo? Ele coloca próximo aqui, justamente trazendo à mente dos seus leitores a lei. Ame ao próximo. Não é ame aquele que é da tua família, não é ame aquele que é mais chegado de ti, não é ame aquele com quem você tem bom relacionamento, porque isso é fácil amar. É ame ao próximo. E aqui Tiago faz os seus leitores relembrarem disso. Amados, infelizmente difamação é um pecado que ao longo do tempo, seja em igrejas grandes ou pequenas, está presente. Não se coloque como juiz do irmão. Exorte-o, corrija-o, mas não deixe espaço para difamação. Não fale mal do teu irmão. Isso quebra o segundo mandamento. E além de promover falta de harmonia entre o corpo de Cristo, atrai a ira de Deus, pois tal atitude é uma tentativa de se colocar no lugar do próprio Deus. Que é isso se não se opor ao próprio Deus? Não se coloque em tal condição. O grande problema da falta de harmonia. Grande problema entre as igrejas. Grande problema que muitas vezes está enraizado em famílias. Quantas famílias estão se destruindo
pela falta de harmonia entre cônjuge, entre irmãos, pais e filhos. Hoje vimos 3 causas: motivação pecaminosa, comprometimento espiritual e conduta de superioridade. Seja dentro desta família, desta grande família que nós temos aqui, ou seja na família menor, nos teus relacionamentos com teu cônjuge, com teus filhos, esse pecado afeta e causa desordem, causa confusão. A boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é que a obra de Cristo Jesus, ela prevalece sobre todo e qualquer problema de falta de harmonia. O nosso Supremo Pastor, meus irmãos, ele guia a igreja como um maestro. Ele mostra o que e como devemos agir. Não siga as motivações pecaminosas, arrependa-se e tenha como motivação em sua vida a glória de Deus. Busque a glória de Deus. Não se comprometa com o mundo, comprometa-se com a aliança do Senhor. Aliança esta que é manifestada em Cristo Jesus, o mediador. Não haja com conduta de superioridade, mas imite a Cristo, pois ele humildemente se colocou como servo, mesmo tendo toda a autoridade. E que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça como igreja, para que a harmonia aqui dentro nos nossos relacionamentos reflita o nosso Redentor, Cristo Jesus.